Olá meus amigos e minhas amigas, meu nome é Daniel Francisco Melo, sou cirurgião plástico, cirurgião crânio-maxilofacial da clínica Vivater. O assunto escolhido para a nossa conversa de hoje são as cirurgias plásticas pós-bariátricas, né? Também é uma nomenclatura um pouco confusa muitas vezes, né? Após grandes perdas ponderais, né? Esse grupo de pacientes ele cresceu muito e continua crescendo nos nossos dias por conta da grande quantidade de cirurgias bariátricas, de gastroplastias que têm sido realizadas. E há um tempo aí de aproximadamente 20 e tantos, 30 anos, em que não se faziam cirurgias bariátricas da maneira como é feito hoje, ou nem as técnicas eram dessa maneira, essa população de pacientes não existia. As técnicas utilizadas de cirurgia plástica para reparação desse grupo de pacientes, muitas delas até se desenvolveram depois e tem uma série de diferenças características desse grupo de pacientes. O primeiro aspecto, e talvez o mais importante de todos, é o momento que esse paciente, né, pode ou deve ser operado. Isso é variável de acordo com a curva de perda de peso. Então, dependendo da cirurgia que tenha sido realizada e da evolução, alguns pacientes vão apresentar uma estabilização após a perda de peso considerada de sucesso pela equipe, né? Então pela nutricionista, pelo cirurgião bariátrico, por toda a equipe multidisciplinar que deve continuar acompanhando esse paciente, em torno de um ano e meio depois, né? Na opinião de alguns autores, aproximadamente 12 meses, ou pelo menos 6 a 12 meses de peso estável, né? Então, esse prazo habitualmente é cumprido pela grande maioria dos pacientes entre o primeiro e o segundo ano depois da cirurgia bariátrica realizada. O paciente deve ser avaliado pelo seu clínico, porque muitos apresentam anemia e outras alterações de vitaminas e de elementos de função renal ou função hepática. Isso tem que estar adequadamente compensado. O aspecto também que é muito frequentemente questionado para o cirurgião e entre os colegas, entre os nossos colegas, existem condutas e posturas diferentes, quais as cirurgias que podem ser feitas já no primeiro momento. A minha visão nessa população, nesse grupo de pacientes, é aquilo que obviamente a pessoa mais se incomoda, ou aquilo que é o maior problema no primeiro momento, deve ser tratado inicialmente. Para a grande maioria dos pacientes é o abdômen, a região abdominal, o foco de maior problema, as maiores queixas. A formação daquela sobra de pele, daquele avental, né, como muitos chamam, né, é bastante frequente. Além das alterações de musculatura que podem estar presentes, o afastamento da musculatura, que é chamado de diástase, também é bastante comum. Quando as cirurgias bariátricas eram feitas da forma tradicional, as cirurgias abertas, o índice de hérnias associadas às incisões era bastante frequente, acima de 15% e 20% muitas vezes. Hoje em dia, com a quase totalidade dos pacientes em ambiente privado, é operada com acesso videolaparoscópico, então são só aquelas incisões pequenas e o índice de hérnias é muito baixo, mas isso tem que ser adequadamente avaliado no pré-operatório pelo exame físico, que é o principal, e eventualmente ultrassom ou tomografia quando é necessário, quando é indicado. Com essa análise realizada, ou seja, aquilo que mais incomoda o paciente, os primeiros passos vão ser feitos, né? Ou seja, qual a primeira cirurgia que vai ser feita. Muitas mulheres, principalmente, pedem pela associação de cirurgia, né? A cirurgia do abdômen, também já sendo realizada a cirurgia mamária. Esse é um outro capítulo bastante extenso de discussões e de conversas na nossa especialidade. Eu vou providenciar e gravar um vídeo em breve sobre esses aspectos, né, essa questão da associação de cirurgias. Mas sem dúvida, se a gente analisar um paciente que teve uma perda de 50 quilos, de 60 quilos, ele vai ter sobra de pele muitas vezes no abdômen, na região torácica, mama, tanto homens quanto mulheres, pode ter para o braço, aqui na região interna, na coxa, na parte dorsal, tanto mais inferior quanto superior. E a interpretação, a evolução desse paciente é um tratamento de múltiplas etapas. É como eu sempre explico para quem me procura, para o meu grupo de pacientes. Em uma cirurgia só, todos os problemas não vão poder ser resolvidos, mas no entendimento de segmento de múltiplas cirurgias, de tratamentos associados e sequenciais,
normalmente nós obtemos um sucesso. Independente se você está fazendo uma cirurgia de cada vez ou duas, se isso é possível, se isso é correto para cada paciente, a análise ela é sempre individualizada, a discussão em consulta médica, sempre fundamental, o exame físico e uma programação de tratamento que tem que ser estabelecida. O que é a apresentação muitas vezes de um paciente que emagreceu 50 quilos pode ser diferente de outro que emagreceu os mesmos 50 quilos ou 60 quilos depois de uma cirurgia bariátrica, aquilo que incomoda ou aquilo que precisa e vai ser tratado inicialmente, ok? Muito obrigado pela atenção de todos e eu estou à disposição para perguntas pelos nossos canais e contatos. Muito obrigado.